Independentemente do modelo, do valor, do tipo de aço ou do tamanho, as facas são os dos itens mais populares entre os amantes das atividades ao ar livre ou mesmo entre aqueles que raramente se atrevem fora do ambiente urbano. Tal paixão pelas lâminas se traduz na forma de coleções que variam em preço, qualidade e número, mas que em geral parecem remeter a alguma coisa que está profundamente ligado a cada um de nós. Eu estou me referindo a uma atração por objetos cortantes quase que inerente ao homem e que certamente vai muito além da representação fálica atribuída pela psicologia. Se alguma vez você já se pegou tentando entender a razão da profunda relação humana com esses instrumentos milenares, talvez então esse vídeo vá te ajudar a compreender um pouquinho dessa ligação. Esse interesse e essa paixão por lâmina pode ter uma explicação bastante antiga e interessante. Vamos começar essa abordagem fazendo uma pergunta simples. O que é uma faca para você? Quando você pensa em faca, o que é que te vem à mente? Qual tipo de modelo, que tipo de perfil, que tipo de objeto que te passa pela cabeça quando você pensa numa faca? Bom, eu posso garantir que a resposta do que é uma faca para cada um de vocês aí que está assistindo esse vídeo vai variar tanto quanto o número de pessoas que assistir esse vídeo, porque cada um vai ter uma ideia diferente, vai ter uma ideia pessoal do que é uma faca, de qual perfil uma faca deveria ter, por exemplo. Obviamente, todos nós que realizamos atividades no mato, por exemplo, que utilizamos muito lâminas como facas, ou qualquer outro tipo de atividade que requeira o uso de faca, vai gerar nos seus usuários um tipo de modelo, um tipo de perfil ideal, e a pessoa acaba conversando e discutindo com os amigos e no meio em que ele frequenta acerca desses perfis e o que ele acha que seria melhor para uma faca. E isso tudo varia muito. Por quê? Porque se você for um peixeiro, por exemplo, e estiver tendo essa conversa, o perfil e o modelo de faca ideal para você na sua peixaria não vai ter nada a ver com o cara que trabalha com uma faca no açougue. A faca do cara do açougue não vai ter nada a ver com a minha faca do mateiro, que é uma faca para o mato de bushcraft, que não vai ter nada a ver com a faca do bombeiro que precisa entrar num ambiente urbano, que não vai ter nada a ver com a faca de combate do militar. Então todos esses modelos e esses perfis já foram criados há muito tempo. Quando alguém hoje em dia resolve criar um modelo de faca, na verdade a pessoa não está criando nenhum perfil inexistente que nunca passou por aí, que ninguém nunca tenha ouvido falar. Quando você cria uma faca, seja ela, vamos dizer, uma faca de sobrevivência, por exemplo, o que você está fazendo é combinar uma série de perfis pré-existentes que você julga serem ideais para aqueles aspectos que você quer que a sua faca possua. Obviamente, quando você escolhe um perfil em função de outro, o que você está fazendo, na verdade, é você está abrindo mão de um tipo de performance para privilegiar um outro tipo de desempenho, porque o metal permite a gente fazer isso, né? O metal, pelo fato dele ser moldável, a gente consegue dar a ele a forma e o modelo exato conforme a nossa necessidade, conforme até a nossa viagem, porque você vê muito modelo de faca e perfil de faca que eu acho pessoalmente pouco funcional, mas que no entanto existem porque podem tomar forma através da ideia da pessoa e da possibilidade que o metal oferece de ser moldável. Só que é interessante a gente observar que a gente fala tanto de faca, 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 de metal, obviamente, mas a faca de metal está há muito pouco tempo por aí sendo usada pela humanidade. Você vai falar, que isso, Juliano? O metal já está sendo usado, o ferro e o aço já está sendo usado há um tempinho bom. Sim, tudo isso só é possível através do metal. Só que a primeira vez que a gente pensou em utilizar uma faca de metal foi, ou fabricar uma faca de metal, foi quando a gente tinha as condições de manusear e de trabalhar o cobre. Foi com o começo da metalurgia, vamos dizer que foi o cobre ainda, que é um metal ruim para faca, para lâmina. Pensa bem, o
pessoal estava fazendo faca, estava fazendo um instrumento cortante com um metal que é muito macio, muito mole. Hoje em dia ninguém pensa em fazer uma lâmina de cobre. E era esse o metal que o pessoal usou primeiramente para produzir as suas lâminas. E como que eram essas lâminas de cobre? Eram lâminas cujo fio era muito frágil. Praticamente você fazia um corte e tinha que ali afiar novamente. Você tinha que dar uma manutenção quase que constante e o tempo todo no fio ali para ele ficar com desempenho satisfatório, né? Caso contrário, aquilo ali se perderia muito rapidamente. Mas isso já era uma vantagem em relação aos instrumentos anteriores, ou pelo menos ao material que os instrumentos anteriores eram fabricados. E é exatamente nesse ponto que eu quero chamar a atenção suas. Eu queria convidar vocês a raciocinarem junto comigo aqui. Vamos pensar o seguinte: a nossa espécie humana, o Homo sapiens, você e eu, enquanto espécie humana, a gente está aqui nesse planeta, a ciência diz aí, em torno de 100, 150, vamos lá, 200 mil anos. Vamos chutar que a gente esteja aí há 200 mil anos. Vamos trabalhar com esse número, ok? Eu estou falando 200 mil anos de espécie humana, Homo sapiens, você e eu, pessoas com a mesma constituição, com o mesmo tipo de capacidade de mentalidade igual a sua e a minha. 200 mil anos aqui nesse planeta. Vamos pensar o seguinte: há quanto tempo nós temos trabalhado o metal a ponto de utilizá-lo como ferramenta cortante, como uma lâmina, por exemplo? Vamos jogar o mais para trás que a gente puder. Vamos pensar no cobre, que foi o primeiro metal a ser utilizado como lâmina, para a fabricação de lâmina, igual eu já falei para vocês. O cobre surgiu aí em torno de 5.000, 5.300 anos atrás. Aquela múmia Watts tinha um machado de cobre. Isso aí já revela que, na verdade, o uso do cobre era um pouquinho anterior até do que se imaginava. Vamos dizer aí 5.500 anos, para facilitar a matemática nossa aqui, julgando a grosso modo. A gente tem utilizado metal há 5.300 anos, há 5.500 anos, perdão. Quer dizer que se a nossa espécie está aqui nesse planeta há 200 mil anos, e desses 200 mil anos, só há 5.500 anos nós temos usado metal para as nossas facas, o que é que a gente usou durante os outros 194.500 anos como lâmina? A gente não tinha metal naquela época, ou não fabricava lâmina e peça de metal naquela época. Quais que eram as matérias-primas utilizadas para a confecção de faca naquela época? Ou não se usava faca? Ou se usava faca, que tipo de faca que era? O que é uma faca? Novamente, isso remete àquela primeira pergunta do vídeo. O que é uma faca para você? Quando você pensa em faca, você está pensando dentro desse span de 5.500 anos, que foi a partir do advento do metal. Mas eu estou te levando, eu estou te chamando para pensar, eu quero que vocês reflitam acerca do que seria uma faca antes do advento do metal, lá atrás, durante 194.500 anos. Como que era que o homem trabalhava essas lâminas? Eu não quero entrar muito nessa discussão, porque isso aí envolve a crença ou não em evolução, e eu não quero tomar partido nem de uma questão nem de outra. Mas eu vou utilizar simplesmente o discurso da ciência. Eu vou dizer o que a ciência fala. A ciência fala que a nossa espécie humana, a grosso modo, o Homo sapiens, é a 7ª espécie humana que está por aí. O primeiro foi o Australopithecus, ok? Segundo a ciência, a única coisa que ele fez foi ficar de pé. O segundo foi o Habilis. O Habilis viveu, segundo a ciência, há mais de 4 milhões de anos atrás. E ele é chamado de Habilis porque ele teve a habilidade, a capacidade de lascar um pedaço de pedra e produzir uma lasca afiada o bastante para cortar um pedaço do animal que tivesse sido devorado por um leão, por exemplo, que tivesse caído lá na pradaria africana, nas savanas africanas. Esse cara saía da árvore dele, quando o leão já tivesse de barriga cheia lá, descansando, dormindo, ele cortava um naco daquela zebra, vamos supor, daquele animal que tinha sido abatido pelo leão, mais rápido, com mais eficiência, com uma chance menor de ser atacado pelo leão, e voltava para a árvore. Ou achava um crocodilo, um animal cuja pele era muito dura e muito grossa para ser rasgada com o dente, ele utilizava essa lâmina, essa lasca de pedra para ter acesso à comida que estava contida dentro desse couro do animal. Ele passou a utilizar essa lasca de pedra para afiar a madeira, para produzir outros utensílios com ela. Por isso que ele era chamado de Homo habilis. E ele apareceu há mais de 4 milhões de anos atrás.
O fogo só foi aparecer muito depois. Depois do Hábilos a gente teve o Ergaster, que foi o cara que saiu da África. Depois apareceu o Homo erectus, que foi quem domesticou o fogo e passou a utilizá-lo. Mas pensa bem, a faca é um instrumento muito mais antigo. A segunda espécie humana criou a faca. A gente pode dizer que a gente andava nu pela África ainda, não tinha nenhuma bainha para guardar a faca, nem sacola, nem mochila, nem nada, e já tinha a faca. A faca foi a primeira grande ferramenta produzida pelo homem. Eu acho que isso explica e justifica um pouco dessa atração e dessa paixão ou mesmo interesse, vamos dizer assim, que as pessoas têm pela faca, porque isso vamos dizer que está impregnado no nosso DNA. O uso desse instrumento, dessa ferramenta, está tão inserido na cultura humana, isso é tão, que é tão antigo quanto a gente praticamente. Então não tem muito como desassociar o uso da faca e do fogo. Esses dois elementos, a gente pode dizer que a combinação desses dois elementos, o controle, a capacidade de produção de lâminas e a capacidade de domesticar e produzir o fogo, controlar o fogo, foi o que de fato possibilitou que a gente abrisse o caminho para novas descobertas e a gente chegar hoje em dia na era digital, onde vocês estão aí do outro lado do planeta, do outro lado do país, do sei lá em que lugar do mundo, me ouvindo falar através de uma câmera, através de uma máquina. Então tudo começou com uma pedra lascada, passou pelo controle do fogo até chegar aqui hoje em dia. Bom, diante da constatação que a gente já tem produzido e utilizado essas peças, essas ferramentas, essas lâminas há tanto tempo, antes mesmo do advento do metal, isso também nos leva a uma outra pergunta natural. Qual que seria o perfil, ou quais que seriam os perfis dessas facas? Como que era uma faca primitiva? Houve uma evolução no perfil dessas primeiras lascas que eram produzidas pelo ser humano até antes do advento do metal? Era o mesmo tipo de ferramenta que se utilizava? Como que se deu o uso dessas peças produzidas a partir do material bruto de sílex, de obsidiana, que eram os principais tipos de minerais e pedras, né, utilizados para a fabricação dessas ferramentas. Como que era isso então? Eu vou mostrar para vocês agora o que era uma faca primitiva.